Boa noite, sejam bem-vindos ao CEPA. Alguém pela primeira vez na casa? Seja bem-vindo. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, entrando em sintonia com a energia desse ambiente, para que a gente possa estar receptivo e receber essas energias. Porque se a gente chega aqui preocupado ainda com situações do dia a dia, a gente acaba se bloqueando para receber essas energias. E os problemas não vão sumir, fiquem tranquilos. Então vamos aproveitar este momento, vamos vibrar uma prece, mentalizando uma noite agradável de estudos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Neste sábado agora nós teremos o evento Entre Mulheres, no sábado à tarde. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Quem conseguir fazer a inscrição através do link que tem na página do Instagram do CEPA, é bom para a gente se programar com a quantidade de pessoas que vão vir. Mas se não conseguirem fazer, podem vir também, tá? Sem problema. Então, são 4 palestrantes com temas mais voltados às mulheres. E também no dia 13, vai iniciar aqui no CEPA, nas segundas-feiras, às 18 horas, esse estudo conversando sobre o Espiritismo. Então é mais uma introdução ao Espiritismo. Então é um grupo relativamente pequeno, então vocês vão poder fazer perguntas. Vai ser mais uma conversa informal, além do assunto também que a Lídia e a Ivone vão trazer para vocês. Mas bem interessante para quem deseja conhecer um pouco melhor o que é o Espiritismo. Então estão convidados. É da próxima segunda-feira, dia 13. Não, na próxima segunda ainda não, na outra, né? Daqui 14 dias. Esse é um dos últimos vídeos do Amigos da Luz. Ele retrata, quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento de como funciona a encarnação, a programação do que a gente veio fazer aqui, merecimento e tal, a gente sempre acha que Deus errou na nossa vida, né? Acertou em todo mundo, menos na nossa, né? E ele aborda um pouquinho esse aspecto. Não comprei, mas ia ser tudo. Peter, comprei. Mentira. Senhor Deus, como vai? Então, comprei o Twitter. Comprei. Mentira, não comprei. Mas ia ser tudo. Começar uma prece assim, hein? Comprei o Twitter. O Elon Musk comprou, senhor. Meu irmão, criado simples e ignorante como eu. Só que ele está um pouco além das minhas condições financeiras. Um pouco, bastante, diria eu, inclusive. Senhor, por que tem gente que nasce Elon Musk e tem gente que nasce eu? Não estou aqui querendo dizer que o senhor seja injusto, imagina, de forma alguma. Cada um precisa passar pela experiência que tem que passar. A experiência da riqueza, a experiência da pobreza, é a experiência Elon Musk, que é muita riqueza, é ter tudo que quiser, é ter tudo. Ser o homem mais rico do planeta, senhor. Não invejo, não é nem isso. Não é nem a questão de querer ter o que ele tem. Eu quero que ele seja feliz, eu quero que todos os meus irmãos sejam felizes em Cristo. Sabe? Eu só queria experimentar ver se eu estou pronto a passar por esta prova terrível de poder comprar um Twitter, gente, de poder mandar o homem para Marte. Senhor, eu acho assim, tu és capaz de tudo, tu criastes o universo, tu fostes capaz de criar buracos negros, são coisas complicadíssimas, Olha que eu já pelejei para aprender a fazer matrizes
Matrizes é um negócio terrível na matemática. O senhor foi além, fez o buraco negro, que é bem difícil também, né? Eu imagino que o senhor tenha suado um pouquinho na sua eternidade. Mas, por que então que vós não dás um soprinho assim, ó, aqui na Terra e me faz ser milionário? Eu tenho várias razões para isso, porque isso seria uma vantagem para o senhor, várias. Eu enumerei algumas aqui, eu posso falar para o senhor. Ó, merecimento. Eu mereço. Mereço, pensa. Tudo eu faço para o outro, todas as minhas posses eu distribuo, não tem problema. Se eu deixo o troco quando eu vou em farmácia, mercado, com as moedinhas, deixo para lá. Nem me ligo nisso. Porque eu sou caridoso. Então, não seria um dinheiro parado. E me ia gastar loucamente. Eu ia sair gastando, ia fazer girar a economia que nem um ventilador de coisa. Eu ia gastar de manhã até dormir. Eu tenho essa verve, sabe? Essa veia de um pouco de consumir coisas que eu gosto, sabe? Não sei o que é isso. Nasci assim. Eu nunca peço muito pro Senhor. Eu sempre sou super grato pelas coisas que eu tenho. Eu acho que isso em algum momento tem que reverter em meu benefício. Eu peço coisas bobas, um emprego bom, peço saúde, paz, né? Essas coisas que a gente tem que pedir, blá blá blá. E eu sempre sou grato, agradeço, obrigado, Senhor, pela minha vida, pelas minhas coisas. E aí, cadê venha a nós o vosso reino? Não tem, né? Até agora o Senhor não me retribuiu assim, nesse mesmo nível. O Senhor retribui com a vida. A minha vida eu devo ao Senhor, é até uma coisa bem legal, valeu. Mas eu queria uma vida próspera, pra caramba. Bem assim, de acordo com o tanto que eu sou grato, que eu sou muito grato a tudo. Obrigado. E outra, Senhor, o dinheiro na verdade não existe, né? O dinheiro não é assim uma grande coisa no esquema das coisas da vida. Como, por exemplo, o ar, o oxigênio é uma coisa que é essencial. Se eu estivesse pedindo todo o oxigênio do mundo para mim, ia ter um monte de gente sem respirar por aí. Eu não quero isso. Eu só quero o dinheiro, que é uma coisa abstrata, que é uma coisa que na verdade não existe. Você determina o valor para um papel, uma número, uma conta. Hoje tem até bitcoins. Já ouviu falar em bitcoins? Então, o senhor pode me mandar bitcoin também. Eu estou aceitando bitcoins, estou aceitando dólares, aquele dinheiro da Inglaterra, que é liras. Real, pode ser. Não, real não. Porque eu poderia ser a prova viva disso que tanto o senhor fala. Não sei se é o senhor, mas alguém falou por aí. É um ditado, né? A riqueza não traz felicidade. Eu posso ser assim, bem feliz, se eu quiser. Pelo menos assim, para a imprensa. Eu fiz teatro, eu sei interpretar, então eu poderia fazer esse, né? Tipo, sem ninguém saber. Coisa entre nós aqui. Eu faria a infelicidade. Quer ver? Ó. Feliz, triste. Agora, triste e rico. Triste, eu tenho muito dinheiro e estou triste. Peraí. Eu estou muito triste, eu estou arrasado. Minha mãe morreu, mas eu tenho 3 milhões de dólares. Eu preciso de um laboratório, mas eu consigo. Me empenhando bem, eu consigo. E finalmente, senhor, porque eu acho que eu gastaria melhor do dinheiro do que o Elon Musk. Eu não ia comprar o Twitter, não. Eu ia comprar, sei lá, o ICQ. Você lembra do ICQ? Aquela florzinha. Gente, aquilo era um sucesso. Faz um barulho assim quando você recebia, uma florzinha. Foi antes do MSN ainda. E era um número, você tinha que decorar um número. Não era e-mail, nada, era um inferno o número. Mas te forçava a usar a mente. Ou o Orkut. Gente, o Orkut ter acabado é uma injustiça. Eu acho 2 coisas que não podia ter sumido da gente, da nossa vida. O Orkut e a Kátia Cega. Eu era fã da Kátia Cega, dos anos 80, aquela cantora. Não está sendo fácil, não está sendo fácil. Ela tinha uma coisa de correr o compasso, né? Muito eficiente. Bom, senhor, então é isso. Obrigado por tudo, gratidão. Mas eu queria só que o senhor soubesse que eu estou à disposição para me render a esse papel de ser milionário, tá? Se o senhor achar melhor, se o senhor quiser investir melhor seu dinheiro, vai por mim que eu tô rendendo mais, tá? E fora que a minha situação também tá difícil. Não está sendo fácil. Kátia Cega, gente. Inteiro, né? Assim seja. Então, esse é realmente um assunto para a gente pensar, né? Tem uma piada que diz que alguém conseguiu conversar com Deus, né?
Aí disse que ele chegou lá e começou a conversa, disse assim, o que é para o senhor 1000 anos? Ele falou, 1 segundo. E o que é para o senhor $1 milhão? 1 centavo. Assim, Deus, me dá 1 centavo? Aí Deus falou, só 1 segundo. Então, para a divindade, o que a gente passa aqui é nada. Então, isso aqui realmente é uma escola. E cada um tem um papel, tem uma função para que essa escola funcione, né? Para que a gente acredite que vale a pena, que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, a gente sempre fala aqui que parece que está tudo errado, mas está tudo certo, né? E é mais ou menos assim mesmo. Quando a gente compreende que tem um propósito maior da gente estar aqui, que nada que acontece com a gente foi por engano, que tudo tem um motivo da gente estar passando por isso, e não o vizinho, nem o patrão, nem ninguém mais. A gente precisa passar por isso que a gente está passando, é o nosso aprendizado. Aí as coisas ficam mais tranquilas. Não que os problemas vão sumir, mas a gente vai encará-los de outra forma. Não como um problema, e sim como uma oportunidade de evolução, de melhorar, de nos tornarmos mais aptos a enfrentar dificuldades. A gente está aqui na parte final do segundo livro, são uma sessão de perguntas e respostas que o Júlio Guelzer fez, e outras que encaminharam para ele, né? Para o espírito que orientou essa trilogia. Eu não trouxe todas aqui, mas o que tem a ver com o nosso estudo. Mas e o suicídio e as doenças causadas pelo ato de fumar, por exemplo? Suicídio é fruto de desequilíbrio do estado mental do ser, ou seja, é espiritual. O ato do suicídio é a manifestação física do que a mente já determinou previamente e expressou como ordem. As consequências serão físicas pela lesão do molde espiritual. Por exemplo, aquele que se suicidou por afogamento pode reencarnar com doenças pulmonares, como asma, bronquite, entre outras. Aquele que utilizou-se do enforcamento para retirar a própria vida física pode retornar ou desenvolver, no devido tempo, tetraplegia ou problemas na garganta ou musculares, como torcicolo congênito, enfim, uma grande variedade de reflexos físicos ocasionados por utilização desequilibrada do livre-arbítrio. Então, uma pessoa que tenta se suicidar não é dessa vida só. Digamos, quem vê de fora acha que a pessoa não precisaria ter feito aquilo. Mas ninguém conhece o mundo íntimo do outro. Digamos, um problema que para a gente que está de fora representa algo que a gente suportaria, para quem está vivendo aquilo, às vezes é 100 vezes pior. Porque ele está sentindo uma influência interna, um desespero tão grande, que ele não consegue raciocinar. Ele não consegue lidar com a situação. E a saída é tentar tirar a própria vida. Aí, tentando fazer isso, vê que a coisa piorou mais ainda, né? Daí, na próxima vida, ele tenta ser mais forte, resistir um pouco mais. Mas, realmente, quem vive essa situação não é fácil. Por isso, no Evangelho fala para não julgar, né? Para não apontar o dedo. Porque é uma situação complicada. Como depressão, né? Muitas pessoas veem alguém com depressão e dizem que é frescura, né? Mas realmente é uma... Porque fora, né? A gente, como a prece ali, né? A gente só vê o que está fora, né? O que os outros representam ou apresentam de si para a sociedade. Mas o que a pessoa está passando internamente, a gente não sabe. Então, as pessoas mais ricas aqui da região talvez sejam as mais infelizes, as mais prisioneiras do que estão vivendo, do que estão se apegando. Então, uma pessoa que tem uma série de dificuldades, de experiências pregressas, e está chegando agora, está vendo, a coisa está mudando, é transição, é uma oportunidade de mudança, e não vê nada de perspectiva de mudança lá na frente, acaba deprimindo. Então, realmente é um desespero íntimo. E ninguém de fora consegue ajudar, porque a pessoa de fora não percebe o que ela está sentindo no íntimo.
E aí esses atendimentos aqui começam a pegar captar uma dessas influências e começar a tratar. A depressão é a que mais tem causas múltiplas, né? Dificilmente com atendimento de captação você vai resolver, você vai aliviar um pouco. Mas para resolver são várias situações, ou seja, geralmente a depressão indica a somatória de problemas que a pessoa veio para resolver e não está encontrando um caminho para começar a resolver essas situações. E aqui ele só apenas uma curiosidade, que ele falou por afogamento, né? Geralmente quem se suicida ou causa um desastre, por exemplo, que muitas pessoas morrem afogadas, se é na água salgada, ela desenvolve tireoidismo, hipertireoidismo, que tem muito iodo, né? E quando isso é em água doce, é o hipotireoidismo, falta de iodo. Então desenvolve essa deficiência hormonal. Então, quando vem, isso a gente também estuda aqui nos nossos cursos, né? Quando a pessoa vem com levanta essa dificuldade, né? Tem a desarmonia no funcionamento da tireoide, a gente já capta isso e tenta ver se tem algo ligado nessa situação. O ato de fumar é da mesma forma mental, causado por um desequilíbrio de fuga, que gera o ato repetitivo até tornar-se um hábito que, arraigado ao espírito, é levado para outras encarnações como ideia inata e impresso a nível físico no DNA. Assim como os bons atos, quando repetitivos, também se tornam hábitos e são impressos a nível espiritual como qualidades e aptidões, sementes morais da personalidade de cada ser. Uma comparação bem grosseira, né? Hoje a gente aqui não se preocupa em respirar, a gente respira, né? É algo mecânico. Quando a gente passar por esse aprendizado aqui pela proposta do Evangelho, a gente não vai mais ter que se preocupar em fazer o bem. Isso vai ser uma coisa inata. A gente vai fazer isso porque é o certo a fazer, porque não tem o que fazer de diferente. Agora a gente tem que se esforçar para seguir a orientação. Mas vale a pena a gente se esforçar, porque cada vez vai demandando menos esforço, até o momento em que isso seja inato. Que a gente viva dessa forma. E da mesma forma é difícil para quem está aí no hábito de fumar, né, nesse vício do fumo, de largar. Porque, primeiro, ele não fuma sozinho. Então, quando ele tenta deixar de fumar, a galera que está fumando com ele começa a tocar o terror, né, para ver se ele volta a fumar. Então, realmente é uma decisão, a pessoa tem que ter força de vontade para conseguir, e para conseguir o inicial e persistência para manter. Eu tenho um caso muito curioso, próximo a mim, de um casal que os dois fumavam. O homem fumava esporadicamente, mais nos finais de semana, quando bebia, e a mulher fumava direto, né, a esposa dele. E em 2 episódios que a esposa deixou de fumar, ela conseguiu ficar 60 dias sem fumar. Durante esses 2 episódios em que ela conseguiu parar de fumar, o marido fumava todo dia. E ali já deu para perceber que ela não fumava sozinha, né, durante o dia a dia. O marido fumava com ela. E quando ela não deu mais essa vazão, o marido teve que começar a fumar. Porque não tinha mais... Ou seja, ele tinha personalidades dele, né, viciadas, que, como ele tinha força de vontade de se segurar durante a semana, que final de semana, daí, quando bebia, acabava relaxando, né, e essas personas acabavam fazendo com que ele fumasse, né. E ele, não conhecedor disso, achava que era natural, né. Então, quando ela deixava de fumar, ele começava a fumar todo dia. E começava a indicar ela. Fuma só umzinho, não vai fazer mal. Até a hora que ela não aguentava mais. E voltava, retornava para o vício. Durante 2 vezes ela tentou isso. Eu acompanhei essas 2 vezes. Realmente bem interessante essa situação.
Para aquele que começou a fumar em determinada vida, está exercitando o vício como mecanismo de fuga mental, e cujo efeito da dopamina no cérebro se encarrega de enviar ao espírito seu correspondente vibratório de satisfação, e isto vicia o espírito. Então, para sentir tranquilidade ou ter um bem-estar ou relaxar, ela ficou viciada nessa situação. Só consegue se tiver aquela química no corpo físico. Já está implantado a nível físico isso. Por isso que é difícil quem está no vício hoje deixar de fumar. Ah, mas está só 5 anos fumando nessa vida. Mas agora já deu vazão, já aflorou toda esse vício lá do passado, né? Esse hábito lá do passado. Então, realmente, quem está ali precisa do apoio de quem está ao redor, de realmente ver que é algo difícil de você levar adiante, então precisa ter o apoio e a compreensão da família. E, se possível, tratar o grupo familiar. Que é interessante, isso a gente vê mais em drogas, né? Numa família que tem uma pessoa que acaba se deixando levar pelas drogas, nesses casos que a gente trata aqui com captação, dificilmente não está o grupo familiar inteiro envolvido. O drogado hoje foi apenas o elo mais fraco, a ponta mais fraca. Ou seja, é um grupo familiar que veio para tratar o vício. Aqui o grupo já veio com a proposta de tentar vencer esse vício, mas como não há esse autoconhecimento, esse trabalho interior, as vivências de passado que são viciadas, né, elas tentam de toda forma satisfazer o vício. E aí vão em cima daquele que tem mais chance de acabar se deixar levar, né? E aí a família inteira aponta o dedo para ele, né? E a família inteira é culpada de ele estar assim. Ele só foi a ponta mais fraca, onde estourou. Por isso, de novo, não julgar. A gente não pode apontar o dedo. A gente não sabe o que está acontecendo, as causas que levaram aquilo a estar acontecendo. Uma vez fumando, o corpo físico é lesado diretamente a nível celular, sem ação kármica, mas como consequência direta das milhares de toxinas contidas no cigarro. Além disso, o ser lesa o seu molde espiritual correspondente à área lesada pelo cigarro. Neste caso, o sistema respiratório, desde a boca até a árvore respiratória distal. O próximo corpo a ser gerado com deficiências nessas estruturas por defeito vibratório no molde espiritual. O corpo pode ser portador de asma, bronquite, pneumonias e outras infinidades de doenças respiratórias, como câncer e abscessos pulmonares. Aí vem uma criança na família que tem câncer de pulmão com 7 anos de idade. E a gente diz que Deus é injusto, né? Não acredita mais em Deus. Que Deus é esse, né? Mas se você for analisar a história de como ela chegou nesse ponto, a criança é inocente, sim. Mas o espírito não. O espírito plantou isso lá no passado. E não é um castigo ele estar assim. É um caminho de redenção já. Essa vida até os 7 anos já está ajudando a recompor o molde espiritual. Na próxima vida ela vai conseguir ficar mais tempo, possivelmente até uns 18, 20 anos. E na terceira já vai conseguir ter uma vida normal. Então olha o estrago que a gente faz com o nosso corpo e depois diz que Deus é injusto, né? E isso que nessa vida que ela chegou a ter câncer com 7 anos, ela já passou por outras 3, 4 para conseguir chegar nessa idade, né? Aí tem esses abortos espontâneos, né? O espírito está ali para reconfigurar o corpo espiritual. Se desse continuidade na gestação, ia ter um defeito que ia ser pior do que interromper a gestação. Por isso, não reclamar, né? Não, se aconteceu essa interrupção da gestação, era porque era para acontecer. Não foi culpa de ninguém. Ou seja, não é culpa de ninguém, né? O que aconteceu era o que era para acontecer. Foi plantado dessa forma e a gente colhe dessa mesma forma. Como posso exercitar a razão na tentativa de dominar a animalidade? Essa é a grande questão, né? Agora a gente sabe de uma coisa, a gente sabe disso tudo, que deve amar ao próximo como a si mesmo, que deve perdoar 70 vezes 7 vezes, que deve não julgar.
e botar isso em prática. Aí é outros 500, né? Porque a gente sabe uma coisa, mas sente outra completamente diferente. A gente está nessa luta, nessa transição. E o mundo de regeneração que está iniciando agora é justamente para equilibrar isso. Para que o que a gente saiba seja igual ao que a gente sinta. Por isso a gente se espanta com pessoas, né, que têm um comportamento tão certinho e de repente explode, né? E aí você vai investigar essas pessoas que vêm daí para atendimento, você investiga, né? Ela estava tentando segurar, ela sabia de uma coisa e tentando viver daquela forma, mas apenas usando uma máscara daquilo que ela achava que era o certo. E explode mesmo. E o objetivo é explodir, para que a pessoa se conheça. Para que ela... Ninguém vai tratar um problema que a pessoa não veja, né? Você precisa ver algo para aquilo te chamar a atenção e você buscar uma solução para aquela situação. Compreendendo e agindo como um ser espiritual eterno, ou seja, não é essa vida aqui que é o principal. Essa vida aqui é uma página ou um dia desse aprendizado, dessa caminhada evolutiva. E amanhã a gente vai acordar melhor se a gente aproveitou esse dia, ou preocupado se a gente não aproveitou. Então o dia de amanhã, ou seja, a próxima vida, depende de como a gente colocar em prática o que a gente sabe. Então agora a gente está começando a saber, agora precisa colocar em prática esse saber. Por isso aquele ditado, né, de boas intenções o inferno está cheio. Porque não adianta você saber, você tem que colocar em prática. Vivendo como um psiquismo ascendente, que aprenderá como consciência livre a compreender a engrenagem da qual faz parte, sem resistência. Porque quando a gente resiste aqui, a gente está lutando contra leis universais. Leis universais. Nós somos o quê, né? Entre 8 bilhões de encarnados num planetinha de um sistema solar pequeno, né, de uma galáxia que tem bilhões de sistemas solares, de um universo que tem bilhões de galáxias, né, e a gente lutando contra essa lei universal e achando que vai conseguir. Então, sempre que a gente anda contra essas leis, é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. A gente só se cansa e não sai do lugar. E a correnteza ainda arrasta a gente junto, né? Ou seja, você fica cansado e não resolve nada. E quando você começa a seguir essa lei aqui, é como se você estivesse nadando a favor da correnteza. Você quase não precisa fazer esforço e avança rapidamente. E o que é andar de acordo com a correnteza? É perdoar. Nós somos os maiores beneficiados de perdoar. E é tão difícil a gente perdoar. Ou quando a gente diz que perdoa, não, eu perdoo, mas Deus sabe o que faz, Deus é justo, né? Você já está rogando praga que Deus vai aprontar uma para ele, né? Então isso não é perdão. Perdão é compreender que o outro não está fazendo aquilo para me prejudicar. Se ele conseguiu me atingir, eu também já fiz algo parecido para ele. Então aí eu já consigo acalmar um pouco. E eu compreendo que o outro passou por uma caminhada diferente da minha. Então ele tem verdades diferentes, conceitos, modo de ver a vida diferente. Ele acha que o certo é assim e está fazendo assim. Eu posso saber que aquilo não vai dar certo, mas ele só vai aprender passando pela experiência. Então eu consigo compreender. Por isso ninguém precisa pedir perdão para Deus, tá? Deus não se ofende com o que a gente está fazendo aqui. Ele conhece a gente, sabe que a gente aprende desse jeito mesmo. A gente tem que pedir perdão para a gente mesmo por estar repetindo o mesmo erro. Vidas e vidas e vidas seguidas. Assim desenvolverá uma consciência capaz de sentir a perfeição do Criador em cada manifestação de vida. Entendendo aqui o Criador não um ser antropomórfico, né? Não é um velhinho de barbas brancas sentadas num trono determinando quem vai sofrer, quem vai ter dinheiro que nem o Elon Musk ou vai ser mais pé rapado. Não é. É uma inteligência cósmica, inteligência que criou tudo isso. Que criou no sentido de estruturou. Criou uma estrutura que a gente está imerso nessa estrutura e tudo caminha de acordo com essas leis. Ele não precisa estar cuidando de cada um de nós.
essa lei de causa e efeito cuida. Se eu faço algo para o outro, aquilo vai voltar para mim. Então Deus não precisa estar cuidando do que eu vou receber de volta. Essa própria lei vai fazer com que eu queira andar na linha. Porque senão eu vou sofrer. O problema é que a gente só muda quando não tem mais jeito, né? Quando chega no fundo do poço. Deve tomar todas as suas decisões de forma consciente na eternidade da existência. Utilizar da sua inteligência para analisar as coisas transcendentais e não mais unicamente as de manutenção das necessidades materiais. Então não se preocupar apenas com o bem-estar aqui, né? Não digo que a gente vai deixar isso de lado, não. Mas nós estamos, diria eu, no polo oposto, né? A gente dedica 8, 10 horas por dia para o nosso bem-estar material. E para o nosso bem-estar psíquico, emocional, mental, quantas horas a gente dedica por dia? O equilíbrio é necessário. E hoje o encarnado é mais animal e menos razão. À medida que se espiritualiza, a porcentagem se inverte e será feito o venha a nós o vosso reino. Ou seja, a gente vai entender que isso aqui é uma escola, que vale a pena a gente encarar cada aprendizado que a vida trouxer para a gente, que não está nada errado. Só que não dá de fugir, porque isso é um mecanismo automático. Se eu tenho um aprendizado, ele vem para mim. Se eu tento empurrar ele para o lado, botar embaixo do tapete, na próxima vez a vida vai trazer ele um pouquinho mais forte. Até o momento em que eu não consiga escapar dele. Ou seja, você vai ter que enfrentar cada uma dessas situações. Então enfrente logo, que daí é mais tranquilo. E a gente geralmente só deixa para o final, quando não tem mais jeito. E aí tem essa ideia de que a gente só evolui sofrendo, né? Evolui sofrendo porque a gente é teimoso. Que a gente não muda. A gente quer evoluir, mas quer continuar a poder fazer as mesmas coisas. Não adianta. Se você quer mudar, o resultado lá na frente tem que mudar algo agora aqui na nossa conduta. Como eu sempre falo do primeiro do ano, né? A gente sempre faz 10, 15 promessas no começo do ano. Mas no dia 2 está fazendo as mesmas coisas do ano anterior, né? Não tem jeito, não vai mudar. Só vai mudar quando a gente mudar. Esperar o governo mudar, esperar o patrão mudar, o emprego, ou a minha condição financeira. Não adianta esperar de fora. A mudança acontece quando a gente mudar. A nossa atitude. Mas todo mundo é corrupto. Mas eu não vou ser, eu sei que é errado. Eu sei que eu vou ser afetado por isso. Então eu não vou ser mais. E a partir desse momento eu não vou ser mais tão atraído fortemente para as consequências da corrupção, porque eu estou me desligando disso. Então a escolha é nossa. Mas como todo mundo está fazendo, a gente se acha no direito de fazer. Pode fazer, sim, mas vai sofrer junto com todo mundo. O conceito de áreas de baixa densidade depois do desencarne, chamadas de purgatório, umbral ou inferno, é muito forte no seu cunho religioso em nosso planeta. Poderia definir o que são essas áreas? Então está falando aqui de umbral, né? Esses níveis de umbral, como isso funciona, né? Na Igreja Católica tem aí o inferno, o purgatório e o céu, né? São divididos em 3 faixas vibratórias, né? Na Divina Comédia, Dante Alighieri dividiu, né? Estratificou o inferno em 7 camadas infernais e o céu em 7 camadas celestiais. Então é bem interessante, até com gravuras do que ele viu lá. Ele estava acompanhado de um mentor, né? Um anjo da guarda, digamos, um que levou ele para os 7 infernos e outro que o levou para os 7 céus. Muito interessante e analisando as gravuras que ele colocou lá, com o que os médiuns percebem nos atendimentos, não tem nada de muito fora lá não. É bem o que a gente percebe nos atendimentos. Ocupando os seus conceitos prévios, separa as áreas de drenagem de energias densas baseadas em emoções fugazes que produzem sentimentos densos,
mas autodestrutivos. É correspondente à hora certa para morrer. Se o indivíduo tem uma discussão com a namorada, sai com o carro em alta velocidade, sofre um acidente e desencarna, estará carregando em seu campo toxinas mentais, fruto daquela discussão, e ao deixar o corpo físico, passará um tempo drenando essa energia nas áreas baixas da Terra, chamada purgatório. Mas a sua consciência não precisa ser violenta, bruta, sexualista ou altamente materialista. Desta forma, passa breve tempo dispersando essas energias, mesmo sozinho ou com as pessoas com as quais conviveu e amou na vida. E aí tem aquela passagem do Evangelho, né, das noivas, né, que Jesus fala que a noiva que não estiver acordada com a vela acesa vai se dar mal, né? Ou seja, orar e vigiar. Cuida, porque se você desencarnar e não estiver atento, não estiver consciente, você também vai para essas áreas. Pode ter sido um santo aqui, mas se no momento de raiva você desencarnar, você desencarna com toda essa energia impregnada no teu corpo espiritual. E no nosso corpo físico, a gente, em alguns minutos, ou horas, ou um dia, a gente acaba eliminando essa energia, porque o corpo físico é muito denso de energia, né? Mas a alma é 1000 vezes mais sutil que o corpo. Então ela sofre 1000 vezes a intensidade dessa raiva que no corpo físico. Então, o orar e vigiar é isso. Cuida com o que você está fazendo, porque podem ter consequências desagradáveis. Lógico, se a pessoa for uma pessoa boa, ela vai ficar pouco tempo ali drenando aquilo e vai poder sair dali. Mas vai passar esse tempo ali drenando essas energias, né? O pessoal fala no Espiritismo que como André Luiz foi para o umbral, drenar as energias lá da bebida e dos excessos dele, que todo mundo tem que passar no umbral, né? Eu escutei algo interessante de um palestrante, ele falou, eu vou cuidar para não ir lá, né? Agora eu sei o que causou ele ter ido para lá, então eu vou tomar cuidado para não precisar passar por isso. Então isso não é regra, está nas nossas mãos. A nossa conduta que vai definir se isso vai ser necessário ou não. Esta dispersão ou drenagem de energias pós-desencarne é muito mais complexa do que esta simples tentativa de esclarecer-lhes, na visão restrita da matéria física, algo que está em um plano mais sutil. Então não é tão simples assim essa drenagem, tá? Ou seja, se você está carregado daquela toxina mental da raiva, por exemplo, você precisa drenar isso. Você não tem condições de viver, você fica como num torpor energético. É necessário isso. Não é só um castigo. Todos os seres que hoje habitam a fase humana evoluíram desta forma. Passaram por fases completamente animais, foram diminuindo o instinto animalizado pelo desenvolvimento transcendente da razão. Nesta fase primitiva de suas existências, todos fizeram coisas bárbaras. Se não tivessem passado por essas fases, não estariam agora na fase humana atual. Então a gente já fez de tudo, por isso não julgar quando a gente vê um assassinato bárbaro, algo muito violento. A gente também já fez aquilo, sem exceção. A gente só aprende pela experiência. Pelo menos nessa fase que a gente está agora, né? Senão o mundo já estaria perfeito, né? Jesus tinha vindo, passado a receita e todo mundo tinha se iluminado ali naquela existência ou nas seguintes, né? Mas não é assim, a gente precisa experienciar. Precisa aprender por nós mesmos. Ele só apontou a direção, é por aqui. Mas precisa cada um caminhar. Cada um pegue a sua cruz. Ou seja, o que é essa cruz? É seguir essas orientações. É cruz porque é difícil, porque a gente ficou tanto tempo fazendo de uma forma diferente e agora precisa ter um esforço, um grande esforço para agir da forma como ele orientou. Deus que criou a engrenagem perfeita para que as consciências partissem da linha zero até o infinito da perfeição, retornando à fonte, não acabaria em fogo com essas consciências, ou seja, queimaria os espíritos que estão em claro processo de cinética ascensional, porque em um momento cometeram barbáries animais. Ora, se assim fosse, nenhuma consciência teria saído da sua primeira encarnação da fase humana, estaria ainda dormindo e esperando para ser queimada no fim dos tempos. Então ele está dizendo que não existe isso de inferno eterno. Embora
essa ideia veio da... Mediunidade sempre houve, né? E não diferente do meio religioso. Então, religiosos que estavam envolvidos nessa, digamos, na elaboração dessa doutrina, de como as coisas funcionam, como é isso, como é aquilo, né? Entraram em contato com médiums, que não eram denominados dessa forma, mas pessoas que tinham conversado com Deus, ou tido uma experiência fora do corpo, né? Essas pessoas iam realmente para esses infernos, que são locais de sofrimento, e conversavam com quem estava lá. E para quem está lá, aquilo é eterno. Elas não veem o fim. E não viram o começo também, nem lembram mais como chegaram lá. Aí trouxeram essa ideia, não, quem está sofrendo lá é eterno, é para sempre. Porque quem estava lá disse que era eterno, mas não é eterno. Para quem está passando é eterno, mas tem um fim. Até tem uma analogia de um livro americano, ele fala o seguinte, vamos usar a razão então, né? Com essa questão de uma condenação eterna, né? Vamos pegar o ato mais bárbaro que um ser humano pode cometer. Vamos pegar o juiz mais severo da face da Terra. Ele iria estipular lá, sei lá, 100 anos, 1000 anos, mas jamais iria dar uma condenação eterna. Então não existe condenação eterna. Embora para quem passe por aquilo pareça ser uma eternidade. O umbral corresponderia a um estado mental dentro da fase humana onde as ações animais estariam ligadas ao ego animal e pulsando estímulos de orgulho e egoísmo como característico do espírito. Na verdade, o espírito não é mandado para o umbral. Ele é atraído para um lugar de consciência compatível com a sua, onde mentes com a mesma frequência vibratória já plasmaram um lugar. Então existe um local plasmado pelas consciências, e a gente vê isso nos relatos de livros, né? O Vale dos Suicidas, o Vale do Sexo, o Vale da Drogadição, né? Então realmente eles vivem agrupados de acordo com a forma que viveram, né? Então isso realmente existe, eles são atraídos para estarem ali. O espírito é conduzido para onde a sua energia leva, não é levado a um umbral para ser castigado. Não há também mudança abrupta de ambiente, o ser já se encontrava em seu próprio umbral mental antes de desencarnar. Então a vida aqui pode ser um céu e a vida aqui pode ser um inferno. Depende como a gente encarar a vida. Então isso, como a gente está vivendo aqui, já vai determinar como vai ser depois da morte do corpo. Então, se aqui não está vivendo bem, procura mudar isso. Que depois de desencarnar não tem mágica. Vai continuar mais ou menos igual. O plano astral é formado por energias altamente plasmáticas pelas forças mentais. Enquanto o meio material demora a responder, a plasmagem do meio astral é rápida. Enquanto o material físico atrai semelhantes com menos força pela densidade da matéria física, o astral atrai rapidamente pela maior liberdade que os corpos apresentam nesse plano. Então, no plano astral, o comando mental é igual. Mas aqui no nosso corpo físico, você precisa ter um domínio mental muito grande para você conseguir, por exemplo, curar uma ferida, cicatrizar uma ferida, acelerar esse processo. A gente consegue. Mas, como a gente não acredita, dificilmente as pessoas conseguem levar a cabo essa intenção. Mas a gente consegue fazer isso, mas demora. Você precisa ficar um tempo ali mentalizando isso e você acelera o processo. No corpo astral isso é muito rápido. É 1000 vezes mais rápido que no corpo físico. Então, por isso que as pessoas plasmam os seus ambientes quando desencarnam. Até porque ela nem sabe que desencarnou, né? Então a mente, como sempre viveu naquele meio, acaba plasmando um ambiente parecido com aquele. E essa vibração atrai as pessoas quando vão desencarnando para esse mesmo, digamos, local, né? Que, se retiradas as pessoas dali, pode ser plasmado em outra coisa completamente diferente. A gente em atendimentos às vezes faz isso. Quando você atende um bolsão de espíritos,
você faz a reurbanização daquele local, não precisa mais ser daquela forma. Pode plantar flores, vegetação, pode clarear o ambiente, higienizar. Então, realmente, o ambiente primitivo era puro. As pessoas que foram ali que acabaram intoxicando aquele local e modificando aquele local astral. Eu já me ultrapassei aqui do meu tempo hoje. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Peguei pesado de novo? Não. Mas o objetivo é esse, é que a gente precisa desse empurrão inicial. A gente sabe que deve fazer algo, mas sempre vai deixando para amanhã, ou para quando ler mais um livro, ou para quando entender um pouquinho melhor. Não, é para hoje mesmo. Não é para amanhã, é para ontem já. A gente já está atrasado nesse processo. Então, vale a pena cada esforço nosso nessa tentativa de mudança, que não é fácil. Não desistam se a gente não conseguir na primeira tentativa. É assim mesmo. Mas a nossa persistência vai determinar lá no final o quanto a gente vai melhorar nessa existência, com as oportunidades que a gente tem aqui agora. Então, não é com um mundo melhor, quando mudar o governo, quando mudar o trabalho, o patrão, o nosso salário. Não, é agora mesmo. Porque o inferno a gente carrega na nossa mente. E a gente pode transformar ele num céu, quando a gente entender que é isso mesmo que a gente precisa viver, que é essa situação difícil que está aí para a gente usar a nossa inteligência para transpor ela, para exercitar a nossa capacidade de mudança, de adaptação, de não cruzar os braços. Porque o que aconteceu no passado a gente vai ter que resolver, isso não tem como fugir. Mas não esquecer que a gente está plantando um futuro também. Então vamos encerrar com um passe coletivo, nos preparando para mais uma semana de caminhada, nos colocando numa posição receptiva. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, pode mentalizar também algum conhecido que esteja necessitando dessas energias, como se ele estivesse sentado aqui no auditório também, ou mesmo no local onde se encontra. Essas energias não se ressentem da distância, apenas do direcionamento mental, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, impregnando todo o nosso corpo, nos sentindo mais leves, ampliando para o nosso lar, local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco, que são um espelho nosso. Se a gente mudar, ela também muda com a gente, mesmo que ela em essência não mude, mas a gente vai atrair nela uma resposta diferente de acordo com a nossa vibração. E nessa intenção de uma semana abençoada, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana.